Vamos começar a nossa demonstração e vamos verificar alguns parâmetros de configuração de máquinas virtuais. Vou criar uma nova máquina virtual aqui para vocês verifiquem. Vou clicar aqui em Next. Bom, nessa parte aqui eu posso especificar qual que é o nome que a máquina virtual vai ter. Então, esse nome não quer dizer o nome do computador da máquina virtual, tá? Isso é uma informação bem importante. Na verdade, isso aqui é o nome que eu quero que apareça na minha console de gerenciamento. Então, eu vou colocar aqui, eu posso colocar um nome qualquer, um nome que seja fácil para achar a máquina e poder identificá-la entre as demais, tá ok? Então na console aqui do Hyper-V, ele vai ter várias máquinas que você vai criando. Então eu vou colocar um nome aqui qualquer, tá ok? E eu, se quiser, eu posso mudar o diretório onde ele vai salvar os arquivos dessa máquina virtual. Então eu posso de repente colocar num outro disco, que é interessante por questões de performance, e assim por diante. Posso colocar num outro diretório, não importa. O ideal é até mesmo que seja um outro diretório separado, um outro disco, tá? Perdão, para que seja uma performance melhor ainda. Vou clicar em Next. E aqui eu vou falar o seguinte: quando eu quero alocar o meu servidor, ele tem, vamos supor que ele tenha 12 GB de memória. Daqui eu vou falar desses 12 GB, quanto eu quero de memória reservada para a minha máquina virtual. Então eu estou reservando 512. E aqui eu vou escolher qual que é a rede que eu vou utilizar. Então aqui eu posso escolher as várias redes que eu já tenho criado antes, tá ok? Vou pegar uma rede, por exemplo, de produção. E aqui é um detalhe interessante, ele vai criar um novo arquivo VHD para ser utilizado posteriormente. Eu posso taxar isso aqui depois, posso configurar posteriormente, ou posso mandar criar agora e eu posso falar o tamanho que eu quero. Por exemplo, eu quero que ele emule um disco de 300 GB. Isso não significa que ele vai criar um disco já no tamanho de 300 GB. Ele vai criar no menor tamanho possível, mas esse disco pode ser expansível até 300 GB. Para o sistema operacional, ele vai enxergar que tem 300 GB na máquina virtual. Porém, fisicamente você vai ver que ele não vai ocupar totalmente esses 300 GB. Vou clicar em Next. E aqui é um detalhe interessante, eu posso escolher já, se eu quero já instalar o sistema operacional, eu posso falar o seguinte: como eu já estou instalando agora, eu posso escolher para que ele faça boot por um flop disk, né, um arquivo que emule um boot pelo flop. Como também posso fazer o boot, a instalação através de um CD-ROM. E aí eu posso pegar tanto o meu DVD ou meu CD da máquina física, ou pegar um arquivo ISO, né, um arquivo de imagem. Então no meu caso aqui eu já tenho um ISO já feito de Windows Server 2008. Eu posso selecionar esse arquivo ISO, tá ok? E o que vai acontecer é que a máquina vai utilizar esse ISO como se fosse o CD-ROM dele. E aí eu posso fazer a instalação do sistema operacional, tá ok? É bem simples o processo. Então aqui eu posso selecionar o ISO, vou pegar a minha mídia física para fazer isso. Clique em Next, ele me dá um leve resumo do que ele vai fazer. Eu posso deixar marcado para que ele já inicie a máquina virtual acabando este wizard, né? Acabando este tutorial. Então eu clico aqui para finalizar. Ele está configurando a máquina virtual e já iniciou ela. Então o que está acontecendo agora? Ele está fazendo o boot da máquina virtual e já está começando a instalação. Por quê? Eu configurei para que ele utilize aquele arquivo ISO como o CD ou DVD da máquina. Como eu já tinha uma instalação de Windows 2008, ele já está seguindo a instalação. Tá ok? Prontinho, eu caí aqui na console. Então aqui é o processo de instalação normal do Windows 2008. Eu escolho qual que é a língua, teclado, né? Mando instalar agora a máquina virtual. E aqui, como estou instalando no 2008, eu quero instalar, por exemplo, uma versão Enterprise, né? Você não podia instalar um Core, um Data Center e o que for. Aqui vem o termo de licenciamento, né? Então reparem que o processo de setup é igualzinho ao que eu estivesse fazendo numa máquina física mesmo, né? É bem interessante. Aqui eu escolho qual que é o disco que eu quero utilizar. Vejam, ele está listando 300 GB, né, que foi o tamanho que eu defini anteriormente. Porém, ele não está ocupando no host físico, no servidor de virtualização. Esse arquivo não tem 300 GB, mas ele pode chegar até 300. Eu vou desligar aqui a máquina virtual aqui um pouco, porque nós vamos aproveitar só para vocês verem que o setup funciona, é transparente para uma máquina, tá ok? Esse processo é bem simples. A máquina virtual ela não tem consciência de que ela está rodando no ambiente virtualizado, tá? O processo de instalação não muda nada em relação a outra. Então eu vou falar o seguinte: aqui eu tenho uma outra máquina virtual aqui que está desligada, né? Vocês podem verificar que quando ela está desligada, você tem uma tela de preview. Vou criar uma outra máquina virtual, só que vou fazer um processo diferente de instalação. Então vamos lá. Aqui eu vou escolher novamente o nome que eu quero da minha máquina virtual. Vou colocar como Windows Server 2008 aqui. Tá? Vou pegar uma instalação de Server Core que eu já tenho feito já. Então vamos lá. Aqui eu posso também mudar o diretório padrão, vou utilizar o mesmo. Quanto eu quero de memória para essa máquina virtual? Então, por exemplo, está com 256, vamos deixar com 256 mesmo. E aqui eu vou configurar a parte de rede dessa máquina virtual. Qual que é a rede? Então vou selecionar uma rede de teste. É como se fosse um outro switch virtual. E aqui eu faço o seguinte: em vez de criar um novo disco, vou pegar uma instalação que eu já tenho feito já.
um outro VHD. Então eu já tenho uma instalação que já está feita já com 2008. Esse processo que vocês estão vendo, vocês podem utilizar também quando vocês criarem máquinas virtuais pelo Virtual PC e o Virtual Server e quiserem trazer para o Windows Server Virtualization, para o Hyper-V. Tá ok? Então olha só, eu não fiz nenhuma instalação nova, tá ok? E eu já estou aproveitando o VHD existente. Prontinho, já está criada a minha máquina virtual. O que ele vai fazer agora? Bom, eu aproveitei um VHD existente. Eu posso clicar aqui, verificar algumas configurações. Por exemplo, o que eu posso fazer? Enquanto a máquina está desligada, você pode adicionar e remover componentes para a máquina virtual. Então, posso adicionar uma placa de rede, posso adicionar uma controladora, assim por diante. Posso configurar qual que é a rede que vai utilizar. Enfim, muitos parâmetros você só consegue mudar na configuração da BIOS da máquina quando a máquina está desligada. Posso escolher também qual é que vai ser o boot da máquina, qual que é a preferência. Então, quero que ele faça o boot não pelo DVD, mas direto pela IDE primeiro. Então, aqui é a sequência de boot. Posso mudar a quantidade de memória RAM reservada, de repente eu quero que seja mais. E eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar a quantidade de reserva feita desta memória para o sistema operacional. Tá ok? Então isso aqui é um detalhe bem interessante. Você pode não precisar reservar 100%. De repente eu quero reservar somente, sei lá, do meu servidor, já quero deixar reservado já 75%. Eu posso mudar esses parâmetros de configuração. Tá ok? De repente essa máquina virtual não vai utilizar 100% da memória, mas eu quero deixar aqui pelo menos reserve X% para essa máquina virtual. Então é aqui que você estaria configurando esses parâmetros. Lembre-se que esse parâmetro é um dos parâmetros que você não consegue mudar se a máquina virtual estiver ligada. Tá ok? Então é bem importante tomar esse cuidado. Em processadores aqui eu posso alocar quantos cores ou quantos núcleos eu quero para a máquina virtual. Tá? Então isso aqui pode mudar bastante. E eu posso falar também, configurar quando eu quero fazer a reserva de processamento. Isso aqui é muito interessante porque muitas vezes você quer evitar que a máquina virtual não use 100% da CPU e ela possa congelar e assim por diante. Então eu posso falar quanto eu quero dar de processamento, limites e assim por diante. Tá? Isso aqui é um negócio muito legal. E também você pode definir o peso. O peso na verdade não é um parâmetro que você define quanto ela tem de prioridade no servidor. Bom, aqui eu posso mudar novamente as configurações da parte de rede, né? De repente eu quero mudar um outro parâmetro, quero colocar, por exemplo, um VLAN ID, que nem é o caso. E eu quero falar o seguinte, olha, essa placa de rede vai usar o VLAN ID 12 ou 15, não importa. Então reparem que é bem interessante que você pode, se você configurou errado a parte de física, de hardware, você pode alterar depois sem nenhum problema, tá ok? Inclusive adicionar novos componentes no servidor, aumentar a memória, e assim por diante. Posso definir também o seguinte, como é que eu quero que eu faça o start da máquina virtual. De repente, eu não quero que quando eu estou ligando a minha máquina virtual, eu não quero que ela já saia já rodando. Eu quero que ele espere um tempo, um delay, para que ele possa começar a estar funcionando, para que as máquinas virtuais possam se conectar nele e assim por diante. Então você pode definir uma série de critérios que podem acontecer com a máquina virtual quando ela é desligada, quando você está ligando ela. Se houver uma falha, eu quero que ele faça tal coisa, assim por diante. Então, por exemplo, como é que eu posso criar uma ação de stop, né? Quando eu paro o servidor de virtualização, o que eu quero que ele faça? Não, eu quero que, antes de desligar o servidor físico, eu quero que ele dê um shutdown na máquina virtual. Ou simplesmente desligue, ou dê um save, né? Ele salva a memória da máquina virtual em disco e assim por diante. Isso aqui é muito importante, o pessoal está configurando, principalmente a parte de shutdown, porque ele faz um shutdown limpo da máquina virtual. Você pode também escolher o save, né? Que é salvar o que está na memória. Bom, eu clico aqui em OK, perfeito, já estão validadas as alterações, tá? Então aqui você pode mudar uma série de parâmetros aqui. Vou pegar uma outra máquina virtual, também que eu tenho aqui já criada, né? E aqui eu posso configurar. Reparem que quando estou fazendo o boot, estou ligando ela, eu também tenho uma janela de auto preview de que está acontecendo com a máquina virtual. E se eu quiser acessar ela, basta dar double clique aqui, pronto, eu abri a console e é como se eu estivesse fisicamente agora na máquina física. E prontinho, aqui já estou acessando a console do meu servidor. Bem simples, né?